A Buceta e os Pretos. Trabalhadores de obra de arte não são escravos, são frutos da abolição precária. Por Fabiana Moraes, para o jornal Intercept Brasil, em 26 de janeiro de 2020. Classificar homens negros que trabalham em obras de arte como escravos, desumanizamos duplamente pessoas que precisam trabalhar e viver dentro de um sistema capitalista cuja gênese já é racista. Um artista cria, em um país misógino, no qual um estupro é cometido a cada 8 minutos, uma obra gigante representando uma vulva ferida. Uma artista branca cria, com a ajuda de mais de uma dezena de homens negros, uma obra gigante representando uma vulva ferida. Uma artista branca cria, com a ajuda de mais de uma dezena de homens negros, em um país racista e misógino, onde homens pretos são 75% dos mortos pela polícia. Minha obra trata da violência histórica no corpo da mulher. Por Edson Veiga, entrevista de 8 de janeiro de 2021. No penúltimo dia do ano, a artista plástica Juliana Notari fez uma postagem em sua conta no Instagram. Em meio a tantas rochas, no meio do caminho desse ano distópico, finalmente termino o ano com a obra Diva pronta, celebrou ela. Se seu post anterior teve 405 curtidas e 12 comentários, este acabou viralizando. 23.600 reações e mais de 5.000 comentários. Um estupro é cometido a cada 8 minutos. Uma obra gigante representando uma vulva ferida. Cabem outras várias combinações acima. Podemos inserir as variantes Nordeste, usina, canavial, patriarcado, branquitude. A repercussão a assustou. Compartilhada em grupos conservadores de redes sociais, ela passou a ser criticada pela escolha temática. De repente veio um enxame de ódio, diz ela. Um site publicou que a artista havia sido financiada com dinheiro público para criar uma vagina gigante. Fake news. Diva, resultado de uma residência artística de Notari, foi bancada pela Usina de Arte, uma instituição privada. Desmatamento, monocultura, machismo, classe, exclusão, exploração, arte, mercado, cisgeneridade, emprego, feminismo, etc. A fotografia publicada pela artista Juliana Notari, na qual ela aparece em primeiro plano e uma série de homens negros ao fundo, é um registro sobre a história do Brasil, talvez mais ferida que você. Um fato me chamou a atenção em toda a discussão. A segunda onda de críticas, segundo a artista, foi positiva. O meio artístico passou a discutir o fato de que a maioria dos operários que trabalharam na obra são negros, enquanto a artista é branca. E houve quem problematizasse o fato de que Diva ignorava as mulheres trans, exaltando o discurso de binaridade. Para Notari, tais discussões acabaram elevando o debate, com críticas mais construtivas. A grita, principalmente nas redes sociais, justamente sobre os rapazes trabalhando na obra. No Brasil do racismo, da Covid-19 e do desemprego, características ainda mais sublinhadas pela gestão terrorista patética do governo federal, a questão trabalho, raça e sobrevivência é mais que eloquente. Preto, trabalhador artista, o músico Graxa escreveu em suas redes sociais um texto que me fez refletir ainda mais. Segue um trecho. Esses dias, a artista Juliana Notari fez um vaginão gigante e a turma descobriu que a maioria da mão de obra era composta por gente preta. Essa galera vive onde, meu anjo do mar? Pagou direito, valorizou meu trabalho, então tá tudo em casa. Instalada em uma paisagem rural, no município de Água Preta, Pernambuco, onde antigamente havia cultivo de cana-de-açúcar, Diva é uma land art com 33 metros de altura, 16 de largura e 6 de profundidade. Pintada de vermelho, representa simultaneamente uma vulva e uma ferida. Agora a entrevista. Como foi a concepção? Teve mais combustível para analisar o encontro arte mais raça mais trabalho. Depois da viralização da obra de Notari, o artista branco Delson Uchoa publicou em sua conta do Instagram a foto de um dos seus trabalhos, vários deles em grande escala, repleto de detalhes e feitos a várias mãos, a maioria delas de homens negros. Notari responde: já faz quase 20 anos que eu trabalho com essa figura da ferida vulva. Eu a usava em performances quando abria cavidades na parede para banhar com sangue de boi e depois enfiar um espéculo ginecológico. Depois passei a colar essa imagem em espaços públicos, em Berlim, Veneza, Amsterdã, fiz essas intervenções urbanas. Quando fui convidada pelo Museu de Arte Moderna, Aloysio Magalhães, instituição conveniada à Usina de Arte, fiz uma residência de 2 meses lá e tive a ideia de fazer essa ferida. Foram 11 meses para fazer. Foi uma obra super trabalhosa, toda esculpida, sem máquina, porque senão não ia ter a precisão das formas. O comentário de uma seguidora, uma artista branca, apareceu momentos depois. Os escravos, escreveu ela. O show respondeu que sua equipe era contratada e que assinava a carteira dos funcionários. O comentário da artista, apagado momentos depois pela própria, mostra como, em nome de realizar atos de repúdio a situações racistas, ou supostamente racistas, terminamos produzindo outro. O bom de não usar máquina é que pudemos dar emprego para as pessoas de lá. Fizemos a escavação, depois recobrimos com cimento e depois colocamos uma camada de fibra de resina. Então veio a tinta. No dia 30, você fez um post no Instagram com a obra concluída. Foi isso que desencadeou as críticas? Realmente foi isso. Esse post começou a receber ataques, começou a ser muito compartilhado. Na minha bolha, eu recebia muitos elogios, só coraçãozinho. De repente veio um enxame de ódio, começaram os robominions, como eu chamo, a me atacar e aí a coisa tomou essa proporção. Sim, reiteramos a desumanização que qualquer ato como este comporta. Isso também aconteceu nas críticas, várias delas preciosas, da obra Diva. Depois dos hackers, o meio artístico também se posicionou, elevando o debate com críticas mais construtivas.
apareceu a questão dos transgêneros, dos trabalhadores, tudo que aquele post suscitou. Virou um debate mais rico. Havia uma caixa de Pandora e dali saíram as feridas coloniais que ainda persistem. Quando muita gente disse que os homens presentes na escavação da vagina ferida foram usados. Mas o que pensam esses homens pretos e o que esses trabalhos significam material e simbolicamente para André dos Santos, 39 anos, trabalha há 15 com Delson Uchoa e surgem diversas das imagens que o artista, vindo de uma família abastada alagoana, posta. Antes, André trabalhava como pintor de paredes, por empreitada e não tinha carteira assinada. Com um salário mínimo e meio por mês, mais a renda de sua companheira Marineide, está terminando de construir uma casa maior e mais confortável. Seus primos de Edival e José também trabalham por diárias com o artista. Que traumatizam muita gente, que o Brasil não curou. Me assustou de alguma forma, mas eu acho muito positivo tudo isso. Como você reagiu? No começo, fiquei assustada e com ódio. Deixei um pouco esse ódio tocar em mim. Depois desprezei o ódio e comecei a não ter tempo de ler. Você não consegue ler as coisas, nem as boas, nem as ruins. Vê uma aqui, outra ali. E é bom que você não fica só no ódio. As reflexões causadas por essas feridas estão gerando debates. Isso que é importante. A arte está aí para isso. Não para passar pano quente nas coisas. Chegou a contratar 5 pessoas da família de André com carteira assinada até a chegada da Covid-19. André tem consciência do que sua cor representa. A gente sente que olham diferente em muito lugar onde você passa, quando você é preto, quando é pardo. Mas só trabalho onde eu sei que há respeito e confiança Está pelo para outro. levantar questões, deixar dúvidas, se autocriticar. Estou aprendendo muito com esse processo. A questão trans, por exemplo, eu não tinha muito conhecimento. A questão racial também. Eu, na minha branquitude, quando postei aquela foto, claro que aqueles trabalhadores, em sua maioria negros, estavam ali, porque é um problema social brasileiro. Por onde passei foi assim. Felipe Firmino, 29 anos, foi um dos 12 homens que ajudaram a esculpir a vagina ferida em uma encosta da usina Santa Terezinha, na Mata Sul pernambucana. O trabalho começou em 2019 e não parou como devia durante a pandemia em 2020. O que revela a manutenção de uma lógica de exploração no campo da arte. Foram cerca de 8 horas diárias de trabalho na usina, localizada na Mata Sul pernambucana, região canavieira, que sustentou, ao custo da escravidão, muitas famílias que seguem no topo da elite econômica nordestina. A repercussão do caso, que foi parar em vários veículos no exterior do país, não espantou Felipe. A arte só reproduz. A arte faz parte da sociedade. Uma obra daquela proporção é uma ousadia. De longe, a gente olha e pensa que é uma pintura, um quadro, uma escultura, um banner gigante. Fiquei orgulhoso, foi um trabalho novo pra gente. Felipe sabe que também fez arte. André diz que a executa. Homem preto que já trabalhou em banca de feira, montando exposição, escritor, professor e poeta, Alan da Rosa observa a manutenção, também no campo da arte, da desqualificação do trabalho braçal, da separação entre quem pensa e quem executa. Aquela foto, apesar de reforçar esse padrão hierárquico exploratório colonial brasileiro, também levantou essa questão. Se você faz uma foto em um canteiro de obras, a maioria são negros. Mas a mão preta também é mão pensante, ele diz. Esses trabalhadores pretos, as mãos que constroem a performance, o happening, a obra, quantos estão estagiando, quantos também gostariam de assinar os trabalhos? Eles existem? Se você vai para um set de cinema, quem está fazendo o trabalho desqualificado, precarizado, são negros. Como eles olham para as obras que eles mesmos fazem? A camada que dá as cartas no circuito da arte contemporânea está bem longe de compreender o que é a presença negra, e especificamente a presença preta do homem em sua história. Sem perder isso de vista e passando pelos constrangimentos impostos por muitos brancos, bem intencionados, depois da pandemia, Alan já recebeu mais de 40 convites para participar de graça de eventos em nome de representatividade. Ele chama atenção para as diferenças entre as condições de escravidão e a de trabalhadores registrados. São negros. Porque a escravatura é uma ferida aberta. Os escravos tiveram a libertação, mas não tiveram acesso à terra, à educação, saúde, nada. Estão aí morrendo nas periferias. Aquela foto trouxe essa questão. Ali é Palmares, é Zumbi dos Palmares. É uma área de resistência de quilombos. Aquelas pessoas são remanescentes que persistem até hoje, fazendo os trabalhos mais precarizados. Essa gente inserida em um contexto capitalista que tudo engole e assimila. Gente que precisa manter casa e comida e circular dentro da boca do dragão. Mas quando mira as fotografias de Notário Uchoa, muita gente, e muita gente branca, faz simplesmente a rápida conexão entre elas e os quadros do pintor francês Jean-Baptiste esteve no Brasil no começo do século XIX e registrou situações cotidianas da então colônia. As polêmicas não são novidades na sua arte. Como você se define enquanto artista? Minha arte sempre lidou com as questões que a sociedade tenta esconder. Que não se mostram. As questões tabus que incomodam. São coisas abjetas que a sociedade ocidental reprime, tipo sangue,
crueldade. Eram cenas como essa. A imagem da mulher branca servida por pessoas escravizadas repercute simbolicamente no Brasil do século XXI, não só nos trabalhos de Notário e Uchoa, mas na maioria das relações trabalhistas do país, onde, por exemplo, 95 dos quadros de lideranças das 500 maiores empresas são ocupadas por pessoas Sempre brancas. teve o feminino traumático. São 2 milênios de patriarcado em que o corpo da mulher sempre foi usurpado, domesticado pelo Estado e pela figura do homem cis branco. Minha obra trata dessas questões, da violência histórica no corpo da mulher. Esse trabalho faz isso também, só que de uma forma que ganha uma proporção mais monumental. O lugar onde está teve outra conotação. O momento em que a gente está vivendo fez com que tivesse essa repercussão. Mas nem André, nem Felipe ou outras pessoas negras trabalhando nesse Brasil de 15 milhões de desempregados são escravos. São, antes de tudo, fruto de uma abolição precária, de um Estado que instalou uma política de branqueamento social e que lançou a pele escura para as periferias e os subempregos. São fruto de um país que durante décadas impediu seus acessos às universidades, que concentra a renda como poucos no mundo e que continua dizimando principalmente homens pretos jovens. Segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, entre 10 pessoas mortas pela polícia em 2019, 8 eram homens negros. As pessoas não são escravas e não deveriam, antes de tudo, por respeito às suas humanidades, serem classificadas assim. Entender isso não é liberar pessoas brancas, muitas delas empregadoras de pessoas negras, de suas obrigações não só trabalhistas, mas sobretudo éticas e deveriam antirracistas. Não tenho a menor dúvida que a própria lógica capitalista, que se funda na escravização de pessoas, seja uma grande responsável por essa desumanização. Mas é dentro dela que a roda gira hoje, então que negras e negros recebam as benesses diariamente ofertadas como se fossem para todos. Se isso é impossível dentro desse sistema, então é inconcebível mantê-lo. Você acredita que ainda seja tabu uma arte que exalte o feminino? É uma questão que a gente sofre. Mulher sofre no corpo, na pele. A experiência do tabu e da repressão. Na periferia do poder, é preciso manter-se vivo para tentar chegar até o coração dele. Há outro aspecto crucial que irmana as imagens dos quadros de Debré e os homens negros trabalhando nas obras de Juliana Notari e Delson Uchoa. Os pretos e pretas ali, expostos, são pouco chamados para falar sobre si nos momentos em que suas presenças estão sendo debatidas. Se no século XIX isso foi realidade por questões da escravidão, hoje a questão seria, me parece, de raça, de classe e de uma notável predisposição branca ao salvacionismo. Percebam que, historicamente, contou-se a história de negros escravizados sem se dar relevância para suas lutas e estratégias, suas agências e sua autonomia de pensamento. Desde o ser educada para ficar em casa, ser a dócil, ser a recatada do lar, ser a que cuida, a que só faz serviços domésticos. Isso porque sublinhar esses aspectos seria também sublinhar a enorme inteligência e capacidade dessas pessoas. De maltrato histórico e todas as tentativas de apagamento jamais conseguirão prosperar. A gente tem essa repressão na história. E a vulva foi, ao longo dos milênios de patriarcado, cortada, castrada, mutilada. Nessas estratégias, diversos pactos foram firmados, todos eles em nome de garantir a sobrevivência, fosse física, fosse simbólica. É preciso deixar evidente que não se pode romantizá-los, na medida em que eles não significaram o fim da exploração ou mesmo da morte. Também é vital compreender que tais acordos, por outro lado, não se traduziam em docilidade dos negros e negras em relação aos seus proprietários, empregadores. O rolê era e ainda a cidade tem um obelisco e não queria esse rebu. Agora, se fazem isso com a vulva, imagina com o corpo da mulher. A mulher está aí sendo feita de objeto para vender cerveja, vender qualquer produto e também para ser morta. O feminicídio subiu nos últimos tempos, quando esses pensamentos patriarcais, sexistas e machistas passaram a ser reativados no Brasil. Mas acho importante dizer que a vulva ali, ela também é ferida. Muito mais ferida do que vulva. Levar essa ferida para a natureza, botá-la na montanha, tem um significado. Porque o que foi a monocultura, senão um estupro da terra? Enfim, essa grande ferida da natureza também está relacionada à vulva. Isso amplia as possibilidades de expressão e apreensão da obra. Essa ferida da Mãe Terra, ferida amplia o campo e ampliou ainda mais nesse debate que está ocorrendo agora. Porque entrou a questão Mas social. Foi, por exemplo, através desses pactos sempre tensos que populações de pessoas superexploradas desenvolveram uma série de atos de enorme força e que se tornaram expressão de beleza, de porrada, de resistência. O rural, pensando a partir da arte, da criação, é um desses exemplos. Nascido nos canaviais, eles de novo, pernambucanos, no início do século XX, também por pessoas recentemente escravizadas, ele é a síntese das contradições ainda fortes entre capital, trabalho e cultura popular. É síntese de ação coletiva e de manutenção da vida. É isso que observa a Rosiana Medeiros em sua pesquisa. Maracatu rural, luta de classes ou espetáculo. Não se pode deixar de considerar que o maracatu rural, como manifestação cultural,
Emerge no seio de uma sociedade de classes bem nítida e se trata também e sobretudo de uma expressão política, ideológica, uma maneira de contestar a realidade A opressora. questão dos transgêneros também. A crítica das trans, que não podem ter vagina e acham que esse trabalho está reforçando a binaridade macho-fêmea. Não é disputa de lugar, é uma soma. Uma não anula a outra. A trans, ela tende a estar no campo da arte, tem de ter visibilidade e No inclusão. trabalho de Rosiana, um cortador de cana, explicando as origens do maracatu, porque o senhor do engenho humilhava muito o trabalhador, ele ficava muito revoltado, porque o salário era pouco e ele não dá o que tem. Então vamos humilhar o morador. O rural era e é também uma estratégia de hackeamento, produzido com beleza e tensão pela pobreza, uma maneira de gozar e de contestar. Na periferia do poder é preciso ser ligeiro. Na periferia do poder é preciso manter-se vivo para tentar chegar até o coração dele. É ali que a festa, que é a revolução, pode e deve acontecer. Pode parecer muito louco para quem curte sempre tutelar os outros, um ato de vaidade e, por que não, racismo. As pessoas negras, mãos que fazem e pensam, falam e agem por si mesmas. Trabalharam e criaram a obra Diva de Juliana Notari, Alessandro da Silva Santos, André Felipe Firmino dos Santos, Veivison Ivanildo da Silva, José Ricardo da Silva, José Lidenberg Pereira, Lorival José da Silva, Jackson Oscar da Silva, Elias Miguel da Silva, Orlando Cicinato da Silva, Carlos Miguel da Silva, José Renildo Lourenço. Trabalham e criam com o artista Delson Uchoa, André dos Santos, José Anildo dos Santos e Gedival João dos Santos. A arte é um campo de liberdade.